O lado obscuro do progresso. Enfrentando os desafios da tecnologia e da sociedade, escrito por Dan Desmarques, narrado por Dan Desmarques, direitos autorais 2024, por Dan Desmarques, direitos de produção 2024, por 22 Lions. Introdução. O lado obscuro do progresso. Enfrentando os desafios da tecnologia e da sociedade, apresenta uma jornada reveladora sobre os limites e as complexidades da vida. Este livro desafia os leitores a expandirem suas mentes e abraçarem o desconhecido, à medida que os guia por tópicos instigantes e explora as complexidades de nossa realidade. Ele oferece uma visão dos aspectos frequentemente negligenciados de nossa existência, serve como um guia para entender o trauma e o controle e explora os limites do conhecimento, da filosofia e da religião. O autor leva você a uma exploração convincente de todos os aspectos da vida, desde a espiritualidade e a consciência, até a ciência e a tecnologia. Este livro não é apenas uma coleção de ideias abstratas, mas um guia prático para desvendar os mistérios de sua vida e expandir sua mente para abraçar a complexidade da realidade. Ele se aprofunda na condição humana, nas normas sociais e nas armadilhas do progresso, desafiando os leitores a olhar além da superfície e entender verdades mais profundas. Nos capítulos que se seguem, você encontrará uma rica tapeçaria de percepções e reflexões sobre vários tópicos, incluindo os limites da percepção, o lado sombrio do progresso tecnológico, as complexidades do poder e a importância da autodescoberta. Cada capítulo foi concebido para provocar o pensamento e inspirar uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor e dentro de nós. Junte-se ao autor nesta jornada transformadora para expandir sua consciência, desafiar suas percepções e abraçar a complexidade da realidade. Quer esteja buscando crescimento pessoal, insight filosófico ou uma compreensão mais profunda do mundo, este livro oferece um guia abrangente para navegar pelas complexidades da vida e encontrar a paz interior. Capítulo 1. Além do véu, compreendi que as pessoas são limitadas por sua percepção do mundo. Vemos o mundo por meio de uma lente específica, e essa lente nos impede de ver verdades atemporais. Nossa maior limitação, entretanto, é a necessidade de sermos aceitos. É essa necessidade que muitas vezes nos leva a buscar conforto em falsidades e a ignorar as complexidades da realidade. Por exemplo, é interessante observar as pessoas que insultam os outros. Essas pessoas geralmente se concentram nas aparências e são limitadas em sua compreensão do mundo. Elas não conseguem enxergar a verdade, e em vez disso, investem sua energia em falsidades e vivem uma vida miserável de ignorância. É um desafio testemunhar tais indivíduos e não ser capaz de fazer nada a respeito, exceto seguir em frente. À medida que envelhecemos, frequentemente encontramos pessoas que carregam ódio e amargura dentro de si. Elas não se preparam para a morte e, em vez disso, concentram-se na salvação externa, o que as torna egoístas e corrompe suas almas. Muitas religiões perpetuam esse ciclo de corrupção e impedem que seus seguidores reconheçam as verdades atemporais do mundo. Mas para entender a complexidade da história, precisamos reconhecer que a verdade é mais do que uma simples narrativa do bem e do mal. Histórias lineares que apresentam um mundo como preto e branco são muitas vezes enganosas e não conseguem captar a complexidade da realidade. É essencial abraçar a complexidade da história para entender adequadamente as realidades atuais e históricas. Como uma pessoa que viajou muito e tem amigos de todo o mundo, acho que é limitante acreditar que a própria cultura é superior às outras e desprezar outras culturas sem compreendê-las de fato. Essa crença geralmente leva a um apego emocional a falsidades e impede que os indivíduos evoluam e integrem diferenças e semelhanças. Eu valorizo as pessoas pelo que elas são, não pelo lugar onde nasceram. No entanto, acho estranho o fato de que muitas pessoas são rápidas em me apresentar a pessoas de minha própria cultura, mesmo que eu as evite. A maioria dos europeus que conheci é rude e ignorante. Mas isso não significa que todos os europeus sejam iguais. Mas estou mais interessado em me comunicar com pessoas que têm uma cultura de compartilhamento em vez de competição, e é por isso que não estou tão interessado em me comunicar com os europeus. Devemos valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo lugar onde nasceram. Mas, ao compreender a complexidade da realidade, também devemos entender que muitas nações europeias têm um histórico de agressão, racismo e colonização. Os melhores europeus deixaram suas terras natais e se espalharam pelo mundo, muitos encontrando seu caminho para a América do Sul.
Entretanto, o apego das pessoas ao conceito de nação continua forte, mesmo que não faça sentido no mundo globalizado de hoje. À medida que avançamos e nos desenvolvemos como indivíduos, devemos reconhecer a importância de compreender o mundo a partir de uma perspectiva diferenciada. Devemos reconhecer as limitações de nossas percepções e aceitar a complexidade da realidade. Devemos estar dispostos a abandonar nosso apego às falsidades e reconhecer as verdades atemporais do mundo. Devemos estar dispostos a evoluir e integrar diferenças e semelhanças para construir um mundo melhor e uma identidade melhor para nós mesmos. Capítulo 2. A dupla margem do progresso. Sei que meu conhecimento é amplo e aplicável a qualquer campo do comércio ou da indústria, mas também entendo que a tecnologia e o progresso, por mais alcançáveis que pareçam, têm um lado sombrio, que muitos não conseguem enxergar. Há uma batalha em andamento pela consciência coletiva da humanidade. De um lado estão aqueles que desejam elevar nosso nível espiritual, enquanto do outro lado estão aqueles que desejam manipular a sociedade para um nível inferior de consciência. Nesse aspecto de nossa realidade, notei que a maioria das pessoas acha que sabe muito, mas na realidade não sabe nada. O ritmo acelerado do avanço tecnológico aproxima essa ideia do coletivo, a ilusão do conhecimento. Por outro lado, isso também facilita a transcendência da consciência coletiva. Um bom exemplo disso são as criptomoedas, que se tornaram muito populares. Embora seja compreensível que as pessoas queiram ter esperança nessa nova forma de dinheiro, elas geralmente ignoram suas possíveis armadilhas. Para começar, a criptomoeda não é respaldada por nada, o que não é uma vantagem, mas sim uma desvantagem. O uso excessivo pode ter consequências graves. Além disso, as estatísticas mostram que as criptomoedas estão longe de ser estáveis ou previsíveis, e os golpes são desenfreados. Os entusiastas das criptomoedas argumentam que essas moedas são melhores, mas os governos estão tentando regulamentar e tributar esse dinheiro ilusório. Embora seja fácil para um governo tornar as criptomoedas ilegais, a maioria dos aplicativos para usuários de criptomoedas só está disponível em determinados países, o que torna a descentralização sem sentido. Além disso, à medida que as economias locais diminuem, as pessoas tendem a vender suas criptomoedas, mostrando uma forte correlação entre as criptomoedas e as economias locais. Eventualmente, o dinheiro se tornará completamente virtual, mas a descentralização é improvável. A gestão do dinheiro, o conhecimento e os ativos tangíveis continuarão sendo os investimentos mais seguros. Não evoluímos o suficiente para sermos autossuficientes, e não chegaremos à utopia tão cedo. Dito isso, as criptomoedas ainda podem beneficiar as pessoas em determinadas circunstâncias, mas a batalha pela consciência vai além da economia. As guerras geralmente têm motivação financeira, e os dados virtuais são cada vez mais controlados por um grupo seleto de pessoas. Por outro lado, também vimos como tem sido fácil para as agências centrais de inteligência assassinar os fundadores de criptomoedas e aplicativos de transações financeiras. De qualquer forma, os especialistas financeiros nos alertam sobre os perigos de permitir que poucas pessoas controlem tantos dados. Portanto, aprender sobre transações de mercado, moedas e mudanças econômicas pode nos dar uma vantagem em um mundo que muda rapidamente. Como escritor, meu objetivo final é aumentar a conscientização sobre a luta pela consciência e educar as pessoas sobre as possíveis armadilhas do progresso. Mas isso não significa que eu favoreça um lado ou outro. Além disso, acredito que a maior limitação das massas é sua insistência em uma visão binária da realidade, em que uma coisa é boa porque outra é ruim, ou é verdadeira porque outra é falsa. A maioria das pessoas foi condicionada e significativamente retardada pelo sistema educacional, que as doutrina com um monte de informações inúteis sobre como ser um escravo obediente e pensar dentro de certos parâmetros, como um robô. Depois, tornam-se adultos que se acham inteligentes porque conseguem pensar fora da caixa, mesmo que a outra caixa seja parecida com a que eles estão criticando. A maioria das pessoas simplesmente não tem o pensamento crítico necessário para tomar decisões sábias. E é por isso que elas fracassam tremendamente. Devemos nos esforçar para alcançar uma ordem superior de consciência por meio do discernimento e da regulação de nossas emoções, se quisermos desenvolver a sabedoria e superar as barreiras impostas pela sociedade que nos criou em um determinado paradigma. Só então poderemos nos conscientizar de nossas escolhas e usar a tecnologia e o progresso com sabedoria. Capítulo 3. O poder e seu lado sombrio. Como seres humanos,
Nós nos esforçamos para simplificar a complexidade do mundo em que vivemos, muitas vezes procurando uma única fonte de culpa para os dilemas complexos que enfrentamos. Entretanto, essa busca pela simplicidade muitas vezes leva a várias teorias da conspiração, à criação de sociedades secretas e a visões distorcidas da realidade. Um exemplo é a crença generalizada de que os maçons controlam tudo no mundo, o que está longe de ser verdade. Mas só poderemos ver isso se entendermos melhor as complexidades do poder e da condição humana. O poder e suas complexidades são alguns dos maiores problemas da sociedade atual, com indivíduos que priorizam seu ganho pessoal em detrimento do bem-estar dos outros. Essa característica se manifestou de várias maneiras ao longo da história, e embora possa assumir diferentes formas, como acumular riquezas e recursos, buscar poder ou controlar os outros, até mesmo pela força, seus efeitos devastadores permanecem os mesmos, embora com uma dinâmica menos visível devido ao uso da tecnologia e de outros meios de comunicação e transação. Nesse sentido, é importante reconhecer que nenhuma religião ou grupo é inerentemente bom ou mal. O mal pode existir em qualquer grupo, independentemente da fé ou afiliação. O cristianismo e o islã, por exemplo, têm um histórico de violência, com cada grupo perseguindo outras interpretações da Bíblia ou do Alcorão. Isso criou uma visão distorcida da realidade que muitas pessoas têm hoje, levando a vários preconceitos sociais e políticos. Abordar tudo com um olhar crítico é a chave para entender o poder e a condição humana. Confiar cegamente em qualquer fonte de informação, especialmente quando ela é oculta ou secreta, pode nos deixar com uma perspectiva distorcida. De fato, não há segredo se ousarmos fazer as perguntas certas e buscar as informações que revelam os padrões de comportamento humano no mundo atual. Muitos dos líderes escreveram sobre sua própria jornada, o que nos santifica para revelar facilmente suas intenções. É fundamental que analisemos os padrões de pensamento, ação e motivação, a fim de desenvolver uma compreensão mais completa de qualquer situação. É claro que é mais fácil falar do que fazer. Como criaturas sociais, somos frequentemente influenciados pelas crenças e opiniões de outras pessoas, o que dificulta. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.